Boa Oi, noite, Marcelo. boa noite, tudo bem? Tudo? Tá frio aí? Hoje não tá, não. Até que Hoje tá tá gostoso. melhor, né? Tá. E o Parma, tá bom? Parma, hoje teve uma queda de glicemia, mas uma hora vai se acertar. Ok. É isso aí. Cada dia é um dia, né? E teu filho, como é que tá? Acabei de falar com ele, que hoje é aniversário dele. Tá bem, tá bem. Tá, então tá bom. Olá, Carlos, Eliane, olá. Olá. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Não estamos vendo vocês. Calma, que tá formando aqui ainda. Tá Também não estamos produzindo. bem com vocês. Tá tá chegando, tá produzindo. chegando. Tá chegando, a gente demora um pouco. Vocês chegaram. Uhum. Vocês também chegam. Ah, tá aí. Chega, Chegaremos. Aí, chegamos. chegamos. Se for aí, eu não sei, mas aqui deu pra ver. Dona Oi, Clara, dona tudo Clara, como é bem? que a senhora tá? Tá bem? Bem, graças a Deus, tudo bem. Joia, graças a Louvado Deus. seja. Um beijo. Muito bem. E o domingão? Foi bom, tá sendo bom, graças a Deus. Eu achei que não ia dar tempo de eu voltar de onde eu tinha ido, mas mudamos algumas coisas e aí chegamos mais cedo. Que bom. Excelente. Eu não gosto de faltar de jeito nenhum. Só quando não tem jeito, não. Há momentos E- que não dá. Sim, mas hoje deu. Aliás, hoje era muito importante, né? Hoje era importante. Por vários motivos. Um deles é porque é aniversário do meu filho Douglas. Opa, muito bom, parabéns a ele. Bom, Marli, você começa, né, Marli? A Eliane faz Evangelho, Carlos, o Livro dos Espíritos, a Lucélia faz as vibrações, Fernanda as especiais e o Pedro encerra. Certo? Certo. Exatamente. Não tá com frio, não, Carlos? Ou não. Tô de boa. Ih, pausou. Tô de boa. Sem frio. De boa na lagoa. Exatamente. Eu acho que só eu que sinto muito frio. Não, aqui em casa só eu que não sinto muito frio. Aqui, ó. Ah, tá. Ah, a Eliane tá capotadinha, eu também. O As minhas O senhoras Parma aqui, tá... elas têm uma blusa. Aqui eu também. Nossa, durante a noite, não. Vamos começar, gente? Ah, tá. Vamos serenando, então, as nossas mentes, buscando o equilíbrio. Vamos voltando, né, ao bem maior. Vamos aquietando nossos corações, abrindo para mais esse dia de hoje. Deus, nosso Pai, somos muito gratos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, nessa noite de estudo e vibração. Também somos muito gratos pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Seu Evangelho nos guia, nos orienta, com o propósito de sermos melhores do que ontem. Pedimos a Jesus para sermos tocados por vossas mãos, que Ele possa nos auxiliar para que nossa prece atravesse as barreiras de nossas imperfeições e chegue até aqueles mais necessitados. Somos gratos aos mensageiros de luz, aos benfeitores espirituais, solicitando que estejam presentes
nos harmonizando e harmonizando o nosso ambiente, para que nossas energias sejam conectadas em prol do bem. Gratidão aos nossos mentores individuais, que nos acompanham desde o início de nossa existência terrena, com o propósito de nos intuir, de nos ajudar no aprimoramento evolutivo. Agradecemos também ao mentor do grupo, Francisco de Assis. Pedimos a ele que nossa reunião seja uma reunião de amor, de paz e compreensão de tudo que iremos aprender essa noite. E assim segue o Evangelho da noite. Gratidão. Oi, Lu. Oi, Fernanda. Oi, tudo bem? Bom, Boa noite, boa noite. boa noite. Então, vamos continuar no Evangelho? Podemos? O capítulo é o 28. É a prece, como estamos falando em prece, desta vez é ação de graça depois de ter escapado de um perigo. O item 36. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para outro, ser chamado a prestar contas do emprego que fizemos da vida. Ele nos adverte, assim, para que nos concentramos e nos emendarmos. Ela é uma prece, né? Tudo muito curtinho. O prefácio é curtinho, né? Às vezes acontecem as coisas na nossa vida e a gente não sabe o porquê. Mas eu acho que aqui nesse começo, ele fala que às vezes acontece que é aquele puxão de orelha para que a gente pense o que nós estamos fazendo da nossa vida. E como ele fala aqui, em qualquer momento nós podemos partir. E a gente às vezes não lembra disso. Então, às vezes é isso que está sendo um chamado. E quando acontece um acidente que a gente escapa, né, ou qualquer coisa mais simples, a gente não lembra disso daí. A gente se acha que é o bom. Olha, comigo não acontece. E esquece de pensar que por trás tem toda essa parte da gente poder mudar de vida. E aí, 37. Não, só porque eu passei. Eu não, meu filho, né? Passou por um momento semelhante a esse, faz 2 semanas, né? E do acidente que ele sofreu, né? Voltando para Jundiaí. Realmente foi. Eu não gosto da palavra milagre, mas foi por Deus. Foi por Deus. Pronto, milagre não, foi por Deus. Que eles não morreram, porque foi perda total do carro, né? Então, eu falei para ele, nossa, olha, agradece a Deus, né? Porque foi um momento difícil, mas vocês estão aí vivos, e agora o que se perdeu é material, a vida continua, e parece que ele entendeu. Hoje é aniversário dele, liguei para ele está tranquilo, e vida que prossegue, né? É sempre assim, né? Sempre tem alguma coisa por trás. Sim, com certeza. Com certeza. E às vezes precisa disso para a gente mudar a vida também, né? Uhum. Quando eu tive o AVC, foi um puxão de orelha para mim.
Porque a partir daí que eu comecei a mudar um pouco o meu jeito de vida, de alimentação, de entender que eu tinha o diabetes, que eu tinha pressão alta e que eu tinha que cuidar. Sim. Mas a gente cai de novo. Não acha que a gente aprende tão fácil, não. A gente cai de novo. Com certeza. Principalmente nos bolinhos, de vez em quando, né, Eliane? Então, fazer o quê? Podemos fazer a prece? Uhum. Meu Deus, e vós, meu anjo guardião, eu agradeço pelo socorro que me enviastes, no perigo que me ameaçou, que este perigo seja para mim uma advertência e que ele me esclareça sobre as faltas que puderam no atrair, compreendendo. Senhor, que a minha vida está nas vossas mãos e que podeis me tirar quando vos aprouver. Inspira-me pelos bons espíritos que me assistem o pensamento de empregar utilmente o tempo que me concedes, ainda neste mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na resolução que torno de reparar os meus erros, de fazer todo o bem que tiver em meu poder, a fim de chegar menos carregados de imperfeições no mundo dos espíritos, quando aprouver a Deus me chamar. A prece aqui ela é bem simples, né? É realmente um agradecer e que a gente possa corrigir essas imperfeições. Sim. E a gente dificilmente lembra disso. Isso, às vezes, é no nosso dia a dia, pequeninas coisas que acontecem. Não é só nas grandes coisas que a gente tem que agradecer. Sim. Se tiverem mais alguma coisa, Da minha ela é parte, bem é tudo. É como diz você, né, Eliane? É pequenininho e esclarecedor, né? é para a gente refletir o Sim. que estamos fazendo. Estamos agradecendo? Esse capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, ele é todinho de reflexão, né? Todas elas me cabem. Todas elas me cabem. Cada uma que Nos eu leio, cabe. essa me encaixa. Ó, eu tô precisando disso. Tá? Todas elas, porque elas são realmente um direcionamento para a gente. E você vê, Kardec fez isso lá nos anos de 1850. Uhum. Então, quer dizer, é um tipo de coisa que não sai de moda, né? Que é Não. agradecer, que é refletir sobre sua vida, que é ver os seus erros. O Marcelo usa do autoconhecimento, a questão 919 do Livro dos Espíritos, do Agostinho, quer dizer, é sempre olhando para você, o que você pode fazer para você melhorar. O que você pode fazer, o que eu, Carlos, posso fazer para sair de onde eu estou. E sair não é só andando, mas é refletindo sobre o que eu faço, quais são os erros que eu cometo, o que eu posso deixar de fazer, o que eu posso fazer de diferente. Então, essa coletânea ela é muito boa, muito boa. E quando a gente estuda o livro, o Evangelho, é muito importante fazer como a gente fez desde o início. Lá de trás, não começar já no capítulo, já antes, porque aquelas observações são riquíssimas. E o capítulo 28, muita gente deixa de lado. São preces a gente faz. Não. Você é orientado por que você faz e como você deve fazer. É tudo muito rico, o evangelho inteiro ele é rico. Não só os capítulos. Sim. Verdade.
Podemos dar continuidade? Então, vamos para 939 de O Livro dos Espíritos. Uniões antipáticas. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado, e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e, algumas vezes, em ódio? Kardec fazia umas perguntinhas também bem, né? Ele era fera mesmo. Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências, e quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor eterno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque se julgam amar com um amor eterno, acabam se odiando quando passa a ilusão. A gente tem falado disso algumas vezes, mesmo não sendo um tema relacionado, mas quando você fala de amor, quando você fala de casamento, quando você fala de alguma coisa nesse sentido, e o capítulo 22 do Evangelho fala, não separeis o que Deus juntou, então a gente já andou falando algumas vezes. Quando a gente vai ter um relacionamento, o amor não deve ser julgado pela aparência. Por quê? Não é isso que conta. O corpo é perecível. Então, você imagina amanhã um acidente e o corpo acaba sendo mutilado e fica feio. Acabou o amor? Não tem mais amor por conta disso? Então, o amor não está na afeição. O amor, ele está naquela decisão que a gente toma quando a gente tem um relacionamento. E buscar fazer com que ele se concretize. E é claro que não é toda a união que vai ser feliz. Então, nós precisamos entender o porquê que minha união não foi feliz. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Porque não adianta a gente culpar só o outro. O outro pode ter cometido erros, mas eu também cometi. Eu também deixei a desejar. Por que eu preciso aprender com isso? Porque eu vou ter um outro relacionamento, muito provavelmente. Eu vou cometer os mesmos erros? Vamos ter problema novamente. Então, é muito importante e não jogar tudo nas costas do plano espiritual. A gente tem esse hábito, os espíritas têm o hábito de dizer assim, é por conta de vida passada, é por conta... Não, é por conta do que a gente faz aqui mesmo. A gente, às vezes, é muito personalista. O Carlos, às vezes, é egoísta demais, é extremista no egoísmo. E ele, então, sofre com isso, porque as coisas não vão sair do jeito que ele quer todas as vezes. Então, é muito importante sempre para a nossa relação e ver o que eu posso fazer para esta relação ser uma relação duradoura, ser uma relação respeitosa. E vou chegar à conclusão em determinado momento que é melhor separar do que manter o casamento, do que manter a união. E não é errado.
Tanto que a gente aprende nesse capítulo 22 que quando há uma separação não tem erro. O erro está da forma como ela seja. Se é traição, se é uma de desrespeito, aí de fato. Então tem um erro. Agora, se é uma separação feita dentro dos princípios de respeito e de compaixão, não tem erro você se separar. Então, nós precisamos lembrar desse aspecto. Eu não posso falar que faço tudo que está ao meu alcance se realmente eu não faço. Eu preciso fazer. A união vai ser antipática e eu estou lutando para que ela seja boa, mas eu não consigo. Ok, há uma separação. Ela é antipática, eu já começo a desrespeitar logo de cara. Eu estou mostrando que o caminho não é esse. Alguma coisa a ser comentada, pessoal? Não. Eu gostaria de comentar. Às vezes, Carlos, a gente decide, que não o meu caso, né? Eu estava separada já, e o Parma ficou doente, eu tomei a decisão de ficar com ele, voltar com ele e ajudá-lo nessa jornada, que começou em 2018 e ainda prevalece, né? Eu tento ajudá-lo não só na parte física, material, que é médico, consulta, exames, mas tento ajudá-lo também na parte espiritual, dizendo para ele procurar entender o porquê que está passando por tudo isso, porque nós estamos passando por tudo isso. O problema é que ele é cético. Isso dificulta um pouco a minha chegada até ele. Então, quando eu começo a falar dele, procurar entender por que está passando por tudo isso, vem os xingamentos. Ô, Marli, que estético, olha eu, tô parecendo criança. É que assim, Lu, ele não crê muito. Ah, sim. Então, assim, talvez ele até tenha mais fé do que eu, mas não aparenta, pelo menos, né? Mas assim, e eu tento ajudá-lo muito nessa parte. Mas quando eu parto para essa parte, normalmente ele fica agressivo comigo. Então, acaba gerando alguns conflitos. Mas, assim, eu estou com ele porque eu tomei a decisão de ajudá-lo, estou com ele por gratidão também, ele me ajudou muito no passado. Eu estou com ele também porque eu respeito muito, apesar de ter suas diferenças de crença, cada um pensar, eu acredito em Deus, eu não sei se ele existe, né? Então, assim, apesar das indiferenças, eu o respeito muito e vou respeitar para sempre, porque eu sou muito grata a ele. Então, nesse caso, eu gostaria de saber dos universitários, né? Vocês falam aqui, né, que seria melhor a separação, mas o apóstolo Paulo também fala isso, né? Se as coisas não vão bem, separa, divorcia-te. Mas eu sempre penso, como que eu vou divorciar de uma pessoa que precisa de mim? Não tem como, entendeu? Então, assim, eu vou levar essa situação até quando Deus quiser, porque não tem outro jeito. E eu queria saber se essa minha atitude não é legal, se continuar brigando não é legal, mas eu também não vou sentir bem abandonando, não sei. Eu fico bem confusa nesse aspecto. Então, o que eu penso, Marli? Você é quem vive o dia a dia. Você precisa colocar na balança se te fere mais as desavenças ou se te dá melhores frutos as bonanças. Porque se dá mais bons frutos a bonança, eu estou bem, está certo. Porque conflito, qualquer relacionamento vamos ter. Porque o ser humano, ele ainda está no aprendizado do convívio social, mesmo em casa.
Por quê? Com filhos é um pouco diferente, porque são do mesmo sangue. Mas o cônjuge, cada um vem de um canto, vem de uma criação, vem de uma crença, vem de um jeito diferente. Então, o meu egoísmo é muito grande ainda. Então, eu ainda preciso abrir mão. O que é importante num relacionamento é o respeito. E até onde a gente percebe, o relacionamento de vocês tem respeito. Então, já está certo. O que pesa mais? As coisas boas do relacionamento ou as coisas ruins do relacionamento? Aparentemente, as coisas boas. Então, não está errado em você persistir. Porque você está vendo que você, estando com ele, você ajuda mais. Imagina você separada dele. E aí, há um sofrimento dele que você fica sabendo como as coisas estão. Como você ficaria? Mal. Exatamente. Você está do lado para ajudá-lo. Desavença, discussões, conflitos, não tem quem não tenha. O que é, assim, aprendermos nos conflitos a lidar sem desrespeitar. Tem coisa que nós não falamos o quê? Deixa quieto. Ele pensa assim, a Eliane pensa desse jeito, não vou tentar convencer, fazer diferente, que não vai adiantar. Vou perder o meu tempo. Então, aí é teimosia. É persistência quando a gente começa a ver que vale a pena. E aí, você só fala. Deixa que ele age. Uma hora isso vai dar certo. Pode não ser agora, pode não ser nessa encarnação, mas o perispírito está sendo preparado. E isto vai mostrar para ele. Em algum momento, falar, tá vendo? Tudo isso que você ouviu aqui, ó, valeu a pena. Hoje está te ajudando. É, porque eu não vou abandonar ele doente, mas de jeito nenhum. Entendeu? Não tem como. Senão eu sentiria a pior pessoa do mundo. Então, assim, mas eu não vou insistir mais, não. Eu acho que cada pessoa tem sua hora certa. Você tem razão. É? Obrigada, viu? Ô, Marli, eu falo para você a minha experiência. Eu me separei da minha primeira mulher, né? Vocês sabem disso. E eu demorei mais ou menos 5, 6 anos para me separar. Por quê? Porque quando a gente tem filho pequeno, é um pouco mais complicado, né? E aí, eu tinha os meus motivos, mas os meus motivos tinham que ser justos. Porque eu entendo você perfeitamente. Porque se eu tivesse deixado a minha ex-mulher 6 anos antes, com certeza eu me sentiria culpado, né? Então eu fui esperando o momento certo, né? A coisa foi, né? Quando surgiu o momento certo, eles já eram maiores, né? Entenderiam melhor. Aí sim houve a separação de uma maneira em que em que eu fosse justo. Porque para mim uma das piores coisas do mundo é a injustiça. É você fazer alguma coisa que não seja justa para o outro. Eu Então, não quero sentir culpa, Marcelo. na verdade, eu nem estava muito preocupado. Eu estava preocupado em sentir culpa, mas também preocupado com meus filhos, né? É. O momento certo para que eles, né? Então, e deu certo. Hoje eu estou com a Flaviana, completamente diferente, né? Aquilo que o Carlos falou, eu pesei o que eu fazia, porque não era só ela. Eu também era uma parte no erro, né? E tudo aquilo do primeiro casamento eu deixei de fazer no segundo, porque eu não queria que degringolasse da mesma maneira como no outro. Todo mundo tem sua culpa, não é só um lado, são os dois. E hoje, graças a Deus, eu estou feliz, né?
provavelmente a gente vai para os Campos Elíseos de mão dadas. Se Deus quiser. Uma vez uma juíza estava vendo uma audiência, a juíza, assim, eu estava esperando a minha, né? Mas estava vendo ouvindo, na verdade. E ela falou, não existe um lado certo, os dois são errados. Num caso assim, os dois são errados. Eu por persistir em algumas coisas e ele por não aceitar. Mas, assim, eu vou ficar até onde Deus quiser. Mas ele precisa de mim, precisa de alguém que cuide dele, eu tenho que estar aqui. Eu já tinha decidido isso lá em 2018, eu continuo com a mesma perseverança, não vou desistir assim, não. Muito bom. Então, vamos seguir? Vamos lá. Já tomei o tempo demais. Não, o mais rico das perguntas são as vivências. Porque, como a gente falou na semana passada, Kardec fez as perguntas em 1850. E colocando para a atualidade, como que a gente consegue entender? Uhum. É isso. E nada melhor do que as vivências. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amarga, de fato, mas é uma dessas infelicidades que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais vós que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões procurais, quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. 940A. Mas, nesse caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente? Sim. E isso é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas das infelicidades íntimas. Então, você vê, né, Marli? Logo na primeira, ele coloca que nós não somos obrigados a viver. Você tomou uma decisão que é a de viver. Mas você não tem a obrigação disso. Porque tudo aquilo que nós falarmos, a gente faz por obrigação, já vem com peso. Já vem com peso. Eu sou obrigado a fazer. Não. Até muito um pouquinho, eu posso ter o dever de fazer algumas coisas, mas não a obrigação. O dever de respeitar as pessoas. Não é questão de obrigação. É o dever mesmo. Se você não cumprir com esse dever, está errado. As pessoas merecem respeito. Não só aquelas que estão dentro da minha casa, as que estão fora também. Então, é importante nessas uniões que a gente olhe para o todo. E a gente sempre olha com um olhar egoísta. Que você falou da juíza que você ouviu, o que o Marcelo falou do que ele fez quando ele terminou o relacionamento e começou um novo. Eu preciso olhar para os meus erros. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Porque senão eu vou sempre achar que eu sou um supra-sumo, o melhor que tem na face da Terra. E desculpa, o cara está longe de ser mais ou menos, quanto mais melhor. Então, é preciso que a gente realmente... E tudo aquilo, numa separação, que foi feito de forma equivocada, errada, tudo aquilo que eu fiz o outro sofrer, o outro está sendo inocente nesse caso. Eu estou adquirindo minhas dívidas. Então, é um cuidado que a gente precisa preparar. Aqui, nós estamos hoje falando das uniões antipáticas.
Mas eu preciso olhar para o todo. Quando eu faço um colega de trabalho sofrer que não deveria fazer, quando eu faço alguém na rua sofrer, tudo isto, não adianta eu sair com aquela conversinha mole que, se aconteceu com ele é porque ele precisava, em outras encarnações ele fez igual. Para lá. Você errou, é erro seu. Não tenta justificar dizendo que se ele está sofrendo é porque merece. Quem sou eu para julgar? Ninguém. Então, eu não tenho que julgar. Eu tenho que buscar fazer o que há de melhor. Buscar fazer, num relacionamento, olhar para mim, o que eu posso fazer para mudar. Todo mundo gostaria de ter uma relação que a gente vê na internet, tem uns 50 anos de casado, 60 anos juntos. Mas precisa entender o que é isso, né? Abriu mão de muita coisa. Os dois, não um só. Eu acho, assim, numa relação precisa ter... sempre alguém tem que ponderar algumas coisas também, sabe? Porque ninguém pode levar tudo a ferro e fogo. E os casais mais, assim, antigos, eu digo assim, como eu e o Parma, mais antigos, a gente valoriza muito essa questão da gratidão, sabe? A gente valoriza muito essa questão no momento muito difícil da minha vida, ele teve presente, então a gente acaba por também querer retribuir de uma forma, né? Então, ele passa por um momento difícil também, não é fácil ter o diagnóstico que ele teve para travar as batalhas que ele travou, e eu tenho que entender isso. Aí, depois que ele estiver bem, se ele continuar, aí a gente toma uma decisão, mas por enquanto vamos ficar juntos até essa barra acabar. Mas, assim, o casal Pedro e Fernanda, esses se dão bem. Vão também lá para os lírios dos campos. E eu que fiquei viúva, eu não quis casar de novo, não. Deus do livre, Lu. Deus do livre. Não, Olha, se eu tivesse 40 anos, e ficasse viúva, Deus me livre. Queria mais nada. Eu fiquei com 43 anos, né? Aí eu fiquei com os filhos, aí eu não quis casar de novo, não. Eu, só uma vez já bastou. Chega. Chega. Bom, agora é a Lu, né? Sim. Alguma coisa mais para complementar, pessoal? Não? Não. A gente já tem 3 casais aqui que vão para os lírios dos campos e nós já estamos felizes por demais. Marcelo e a Flaviana, Carlos com a Eliana, Fernanda, Pedro, isso já nos traz muitas alegrias. E Deus abençoe muito. E Deus abençoe muito essas uniões. O Carlos já está sabendo que não vai ser só nessa. Na próxima, não, ele né? vai vir Você vai sentir, né, Eliane? Ai, minha filha, eu digo ao contrário. Se o Parma estiver na direita, eu corro para a esquerda. Não quer mais não. Eliane, não, Eliane. Eu tenho que ter um pouco de paz, filha. Não pode ser assim, não. Já fizemos a brincadeira. O que já tem que pagando agora, né, Marli? Oi, bem. Não, o que você tem que pagar, acertar com o Parma é nessa vida aqui, né? Vou até o fim, bem, vou até o fim. Se fazendo tudo direitinho, a próxima encarnação, ele vai para um lado, eu vou para o outro, hein? Eu falei assim, que eu estou assim, com débitos e créditos para a próxima. Então, assim, quando chegar lá, eu falo assim, olha, a gente pode conversar um pouquinho? Esse não. Quer não? Mas é brincadeira, Fernanda. Na verdade, eu acho que o espiritismo é isso mesmo. É a gente falar dos problemas, é a gente brincar também, porque, afinal de contas, Jesus é alegria, Deus é alegria,
Os benfeitores são alegria. E no fundo, a gente seremos todos felizes um dia. Um dia, Uhum. né? Tudo passa, né? Tudo passa. Mas curtam lá os lírios dos campos por mim. Sejam felizes. Beijo a todos. Obrigada. Vamos então, acalmando, agradecendo pela leitura do Evangelho do Livro dos Espíritos, que a gente está sempre aprendendo, graças a Deus. E vamos agora abrir os nossos corações e vibrando. A paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Que ela receba nesse momento um abraço fraternal de nós todos. Vamos vibrando muito amor ao nosso Brasil. Que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro. As creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando muito amor a todos os voluntários que trabalham para o bem, e muitos não são vistos. Vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos doentes e aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e todos os funcionários. Vamos vibrando a todas as escolas do mundo inteiro, onde a educação é muito importante. Vamos vibrando aos alunos, professores, diretores e os pais de aluno. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. E que eles vejam que todos os vícios têm consequências. E a maioria não são boas. Vamos vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte os seus corações, principalmente todas as mãezinhas que perdem seus filhos queridos. Vamos vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância e o respeito um com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus fortalece a cada um de nós no amor e na caridade. Vamos vibrando muito amor à nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia na nossa reforma íntima. Vamos vibrando a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. E vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual. Utilizar aonde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor e carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados, que o plano espiritual auxilia a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E continuando as nossas vibrações, agora nós elevamos os nossos pensamentos de forma positiva
para que cheguem a nossos irmãos da lista especial de assistidos, que eles possam, a partir dessas vibrações, ter suas demandas atendidas, melhorarem em suas questões, sejam elas de saúde, emocionais, que os espíritos de luz levem as nossas vibrações para nossos irmãos Adelino Vaterkemper, Andréa Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Caleb Félix Rovani, Lara Vitória, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilaboas, Luiz Sérgio Ferreira Biré, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Neide Goulart, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Silvio Romualdo, Cirlei Silva, Sueli Rafael e Tami Mofa. Que todos recebam... e o William Abinagem. Que todos recebam as nossas vibrações. Amém. Pedro, pode encerrar, Pedro? Sim. E vamos todos agora encerrando nosso encontro de mais um domingo, com muito amor, com muito espírito de amizade, de aprendizado, de fraternidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem. Todos bem? Todos bem. Graças a Deus. E eu também. Que bom. Que bom. É que eu gosto de uma rima. Ok. Então, uma boa semana para Marli, todos tem nós. notícia da Conceição, Marli? Então, Verdade. eu tenho mandado mensagem para ela, mas ela só coloca assim uma florzinha, um coração, gratidão. Vamos aguardar. Eu vou voltar aqui amanhã, tá bom? Agora. Sim. Eu tenho insistido, mas depende mais dela do que de mim. Sim, Com com certeza. Mas eu tenho insistido, inclusive até liguei, não atendeu, mas é no tempo dela, né? Vamos ter Sim, paciência. com certeza. Sim. Com Mas certeza. continuamos orando por ela, porque é necessário, gente. É muito, Com certeza. tá bom? Gratidão, Marcelo, por tudo. Estimo que o Douglas tenha anos e anos de vida. Deus E quiser. que, graças a Deus, saiu de um acidente ileso. A gente é muito grato a Deus por isso, né? Uhum. Gratidão, Carlos, por me compreender, por me aguentar. Eliane, Carlos.
Gratidão, Lu, por tudo. Gratidão, Fernanda. Sempre sou muito grata a você, ao Pedro. Deus abençoe sempre. Um abraço da Dona Clara. Fiquem com Deus. Vamos virar para a Dona Clara. Dona Clara. Clara. Tchau, gente. Dona Clara, tudo de bom. Ótima semana. Tchau. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.